Meu nome é Denise, eu tenho 39 anos, nasci em Brasília, mas moro em Ribeirão Preto há 20 anos. Eu sou mãe do Rafael. A produção independente surgiu por não ter dado certo nenhum namoro de fato. Meu nome é Suzane, tenho 29 anos, moro aqui em São Carlos há 7 anos, já estou de mudança, voltando para o Rio Grande do Sul. Sou solteira, mãe do João Eduardo, que tem 1 ano e 3 meses, fruto de uma inseminação caseira, onde eu tive ele totalmente sozinha, foi uma ideia minha, fui atrás do sonho e hoje ele tá aí. Meu nome é Karina, eu tenho 34 anos, sou professora de inglês há 16 anos e eu sou mãe da Sharon. Eu conheci a Sharon quando ela tinha 10 anos e adotei ela em janeiro desse ano e ela tem 15 anos. Então eu sabia que a hora de pensar na questão de ser mãe em produção independente era 30 e pouco, 30 e tanto. E foi o que eu fiz. Com 33 eu consultei uma clínica de fertilização, comecei com o médico, vi quanto custava a brincadeira toda, né? E daí eu deixei a vida me levar mais um pouquinho, mas o médico explicou pra mim que com 34 anos nós, mulheres, nós temos a primeira queda na qualidade dos óvulos. A faixa em que nós temos óvulos de melhor qualidade é até os 30 anos de idade. A partir dos 35 anos de idade, a gente começa a ter uma perda na qualidade desses óvulos. E essa perda se traduz numa menor possibilidade de gestação. Após os 40 anos de idade, essa perda é mais significativa. Com 34 eu congelei os óvulos. E daí com 36 eu de fato fiz a TEC, que é transferência de embrião congelado, né? Que é a FIV. E daí com 37, né? Vamos dizer assim, no dia 24 de janeiro eu fiz 37, no dia seguinte ganhei meu presente de aniversário. A fertilização in vitro, ela, como o próprio nome diz, é aquela que não ocorre em vivo, ou seja, ela não ocorre nas trompas onde naturalmente esse processo fisiologicamente acontece. Ou seja, esse encontro do óvulo com o espermatozoide, ele é produzido no laboratório mediante a obtenção de óvulos e espermatozoides, e os quais são coletados e a seguir eles são fertilizados no laboratório. A vontade de ser mãe sempre houve, assim, acho que desde a infância eu sempre tive muito claro de que eu seria mãe um dia. Eu nunca quis gestar, talvez por ser LGBT. Desde muito cedo eu sempre soube que eu seria mãe e que seria através da adoção. A inseminação caseira para mim foi um achado, não tem custo, o que facilita financeiramente, né? Tendo em vista que a inseminação normal e a fertilização in vitro são métodos muito caros hoje em dia e eu já tinha problemas para engravidar, seria um custo altíssimo. Eu não gastei praticamente quase nada para ter o meu filho, né? E ele não tem um pai, ele só tem eu, então era mesmo o que eu estava buscando. A inseminação caseira é aquela em que se colhe o sêmen, ele não é submetido a nenhum preparo e esse sêmen, através de uma seringa, é colocado na vagina da mulher, não é no útero. O homem ejacula num potinho ou diretamente numa seringa. A seringa a gente injeta o sêmen na mulher. O risco é extremamente alto, é o mesmo risco de você sair tendo relações sexuais a esmo procurando pai para o seu filho. Não existe nenhum controle de qualidade desse sêmen, não existe controle de doenças sexualmente transmissíveis, ou seja, é um procedimento que existe uma probabilidade da mulher se arrepender muito grande depois pelas consequências desse modismo que é difícil de entender. Primeiro, o homem faz exames de espermograma, a mulher faz todos os exames para ver como que tá os seus órgãos reprodutores, exames de DST, exames de sangue básicos, exames de urina. Faz isso no período fértil, depois de 15 dias mais ou menos, fazer um teste de gravidez e ver se deu certo. A adoção monoparental no Brasil é exatamente a mesma de uma adoção por um casal hétero, um casal gay. Nisso a nossa lei é bacana, porque ele é exatamente o mesmo para todos os adotantes. Eu não acho o processo de adoção burocrático. Não, gente, nós estamos falando da vida de uma criança. Se com essa burocracia que as pessoas reclamam, mesmo assim a gente tem tanta devolução de criança,
Ele não é burocrático. É o mínimo que a gente precisa saber sobre os adotantes. Hoje em dia, eu acho que a gente tem... a gente pode classificar as mulheres que querem ter filho e mulheres que optam por não ter filho. As que têm esse desejo, né, de ser mãe, elas têm um desejo meio que obsessivo. E não importa se ela tem parceiro, se ela não tem, porque hoje em dia a gente tem possibilidade da produção independente. O preconceito existe. Inclusive, eu gosto muito de falar assim... A minha família não é uma família normal. Uma família, produção independente, um núcleo como eu com ele, ainda não é um núcleo normal. O que é um núcleo normal? É um núcleo que caiu na normalidade. Ficou comum, no senso comum. Eu nunca sofri preconceito por causa disso. Claro, as pessoas questionam, mas eu sou muito clara quanto ao método que ele foi gerado. E eu não tenho problema nenhum em falar para as pessoas isso. Às vezes as pessoas estranham e eu não vejo como preconceito. Talvez falta de informação ou, não sei, às vezes as pessoas só querem ser invasivas na vida da gente, né? E as pessoas não têm que, na verdade, julgar. Elas só têm que respeitar. Pronto. Ok, tu não gosta do método que eu fiz, mas tu tem que me respeitar. Respeitando eu, respeitando meu filho, ok, tá tudo muito bem. Eu já ouvi comentários um pouco absurdos, do tipo, quando eu contei pra pessoas no trabalho, assim, isso que é minha filha, eu adotei ela, foi, né, recente, ela tem 15 anos. Você é louca? Por quê? Adotar uma adolescente não te dá problema? Não. Sabe? Isso me incomoda um pouco, das pessoas virem julgar, porque estão julgando mais ela do que eu. Então isso me incomoda, de tipo, a criança que vem do acolhimento mais velha, né, vai dar problema, tem traumas, tem isso, tem não sei o quê. Todos nós temos traumas, né? Então, todos nós temos que lidar com a nossa própria história. Mas eu acho que tem uma idealização muito grande. Acho que muitos adotantes, eles não buscam a adoção como primeira opção. Muitos adotantes buscam substituir um filho biológico, então por isso eles querem esse bebê. As pessoas não conhecem a criança em acolhimento, então elas fantasiam. Me incomoda todos os preconceitos que tem dentro do mundo adotivo. Esses dias eu falei na escola, né, porque o pessoal não sabia que eu era adotada. Daí eu falei, sou adotada e tal. Daí eles, tipo, cagaram. Nada assim, tá, e daí? Mas a maioria das pessoas, assim, com quem eu convivo, sei lá, que não são muito próximas de mim, tipo, na escola também, quando eu vou contar, eles ficam super normais também. Não tem muito, tipo, nossa. A relação entre o machismo e o feminismo é uma relação muito forte de antagonismo. Não há movimento feminista que não se coloque a questão do machismo como uma questão fundamental a ser discutida e debatida. E mais, se possível, exterminada. Por quê? O que é basicamente o machismo? O machismo não é outra coisa senão uma bela quantidade de preconceitos que nós, em nossa vida social, em nossa vida em sociedade, adquirimos, internalizamos e transformamos em realidade no nosso cotidiano. Sobre o que mudou na minha vida, além da felicidade, da plenitude, do amor de ser mãe, eu não vou nem falar questões superficiais de ritmo de vida no sentido balada, amizades que na verdade não são amizades assim, né? Tem uma frase que eu uso muito agora, depois que o Rafael nasceu, em relação à amizade. Fica no filtro quem tem que ficar, né? E daí você vê quem que é amigo mesmo, quem que não é, quem que de fato compartilha da sua felicidade de verdade. Então, eu penso isso de mudança, além da rotina, óbvio, né? Aliás, quando você é um adulto e você não tem certos horários para algumas coisas, você vê o quanto que é importante rotina, o quanto que a criança precisa mesmo de uma rotina. Mas eu penso que o que mais mudou para Denise, pessoa individual, é isso, eu nunca tinha parado para pensar nisso, eu gostei. Não conseguir mais pensar no singular. E eu, como eu falei, eu gosto. Nesse aspecto do plural, eu gosto desse plural. Eu gosto do plural que aconteceu. O João chegou, mudou tudo na minha vida. Eu sabia que iria mudar, mas eu não sabia que ia mudar tanto. E a minha vida financeira, então, nem se fala, né? Que antigamente, as blusinhas
Hoje em dia é só fralda. Não tem mais, é tudo nele, ele é em primeiro lugar em tudo. Eu cheguei ao ponto de eu estar com febre, eu estar doente, mas eu nem me importar que eu tinha que cuidar dele. Então, quando a gente é mãe, é uma coisa fora do comum. A criança é em primeiro lugar, até mesmo antes da gente. A chegada da Sharon só acrescentou. Então, assim, mudou um pouco a minha rotina. A hora que eu chego em casa, eu vou, né, ouvir ela. A minha prioridade é ouvir como foi o dia dela, conversar com ela. O financeiro muda muito. Que ela foi pra escola particular, matriculei no inglês, né? Tem a questão de transporte, a alimentação, a questão de mercado literalmente dobrou o que eu gastava antes. Então tem essa coisa da gente se dedicar, né, a um filho como a gente não se dedica a mais ninguém. O abrigo me fez perceber várias coisas legais e também, pelo meu passado, eu consegui ter outra visão do mundo. Mas com a chegada da Ká na minha vida, eu percebi que não era só aquilo, sabe, só o passado, que eu tinha que pensar no futuro. E ela me ajudou. Eu sou pansexual, eu não sou lésbica. Eu fico com homens também. A vontade de ser mãe era somente minha. Eu não queria dividir isso com ninguém. Então o método tradicional pra mim foi totalmente descartado por isso. Justamente por trabalhar no meu dia a dia com casamentos infelizes, né? Com casamentos que são protelados. Tem um filho, salva casamento. Não salva casamento, né? Protela, prorroga da mamãe. E assim, claro que existem casamentos de fato que você olha e você fala, nossa, existe, que legal, né? Claro que existe homem bacana, paizão, maridão, lógico que existe, óbvio. Mas não é muito fácil, né? Não é muito fácil encontrar esse sapo encantado. Eu digo que príncipe encantado eu nunca quis não, mas um sapo encantado cai bem, né? No passado eu idealizava essa ideia de casar, né? E aí com a minha esposa, adotar 3 meninas. Era o sonho, eram 3 meninas. E, enfim, e acabou que a vida aconteceu. E eu decidi que realmente casar não é pra mim. Não tenho essa ideia de ter um relacionamento fixo, estável, de morar junto. E aí eu decidi que sim, que eu iria adotar, ao invés de 3, 2, né? E então a Sharon, e agora tô no processo de adoção da caçula. A mulher que ela tem essa convicção de ser mãe solteira, né? Ela tem em mente que ela vai ter algumas dificuldades para enfrentar perante a sociedade, financeiramente, psicologicamente, porque ela vai ter que ter isso muito pronto dentro da cabeça dela para depois, querendo ou não, ela tem que dar uma satisfação para a sociedade, né? A sociedade, ela cobra isso da mulher. É uma experiência muito única, né? Como tudo na vida, tem seus prós e seus contras. Eu gosto da ideia de ninguém se meter na criação dela. Claro, ela já tem bastante personalidade e ela tem suas crenças ou, né, valores e tal, mas muitas coisas a gente tá construindo junto também. Então, me agrada muito eu ter, né, o meu jeito de lidar com ela e ninguém se meter nisso. Amo a experiência de ser mãe solo. E acho que eu nunca imaginei que seria algo que combina tanto comigo, com a minha personalidade e com o meu estilo de vida. Ser mãe sozinha é muito complicado. É não ter uma pessoa. É ser sozinha pra tudo, né? É ser sozinha no momento que ele tá doente. É não ter ninguém lá pra levar ele pra tomar vacina. É chorar junto com ele quando ele tá doente. É ficar no hospital. Tu ser única pra cuidar dele, pra dar banho, pra alimentar. Tu não ter ninguém pra te ajudar. E ao mesmo tempo ter que cuidar de uma casa, cuidar de si, cuidar do trabalho. É ter múltiplas funções. Muito difícil. Ainda mais com a família longe. Se a minha família estivesse perto, eu acho que seria mais tranquilo. Eu ia viver isso de uma forma mais tranquila. Eu ia poder sair mais tranquilamente. Pensar um pouquinho em mim. Porque hoje eu não penso em mim, eu penso só nele. Então eu não vivo a Suzy mulher. Eu só vivo hoje a Suzy mãe. Então é isso que mais pesa, eu acho, depressão pós-parto. Eu me vi em um momento totalmente sozinha, foi muito complicado. Digo que não foi fácil. A depressão pós-parto é uma questão biológica, né? Você não dá pra você garantir que você não vai ter só porque você deseja ser mãe. Tem muita mulher que deseja ser mãe e que tem a depressão pós-parto. Tem algumas linhas da psicologia que
fala muito do desejo de ser mãe, se isso está muito bem resolvido, né? Porque envolve tudo isso, né? O planejamento, se você tem uma estrutura psicológica, se você tem uma estrutura física, financeira que o filho envolve, né? Porque você vai precisar se abdicar de ser uma profissional, de ter sua individualidade para ser mãe. E isso pode gerar uma depressão, porque você perde a função e você só vira mãe. Nem toda mulher dá conta disso, de ficar estritamente mãe, né? Amamentando, dormindo quando o neném dorme, né? E isso também gera depressão, né? Você perder a sua identidade pessoal. Eu tenho algumas neuras agora que eu não tinha. Financeiro é uma coisa que me preocupa muito. E uma coisa que me deixava muito preocupada, assim, se eu morrer, se alguma coisa acontecer comigo, um acidente, um câncer de repente, qualquer coisa do tipo, quem vai cuidar do meu filho? Quem vai criar? Né? Pela lei, como funciona, babá, tá e tal, mas quem vai criar? Então, o Rafael tem tutores, né? Que é o meu primo, o Otto, com a Viviane. Então, eu registrei em cartório e tal. Conheci o meu doador de uma forma muito estranha. Ele é amigo de uma amiga minha e ele tinha muita vontade de ser pai. Não ser pai, mas de ter mais filhos, saber que a existência dele ainda estava prolongada, sabe? E a mulher dele não queria ter filho. E eu fui a primeira mulher que ele doou. Depois de mim veio outras mulheres e outras mulheres engravidaram dele também. Foi muito interessante quando eu estava grávida. É muito bonito isso. Nenhum paciente meu, nenhuma criança perguntou assim: Tia Denise, mas você não usa aliança? Tia Denise, mas você não é casada? Você tem namorado, tia Denise? Mas você tem marido? Viam minha barriga crescer e eles só falavam assim: vai nascer amanhã? Eu vou conhecer? Você vai trazer pra cá? Ela tinha 10 anos, foi 1º de junho de 2014, era um domingo. Eu tinha buscado o programa de apadrinhamento afetivo. Eu fui pro abrigo, pra festa dessa menina, que a psicóloga tinha me indicado pra ser a minha afilhada. E aí eu sabia que eu ia conhecer também a Sharon, mas eu não sabia quem a Sharon era. Aí ela desceu as escadas, veio: oi, prazer, Sharon. Eu queria muito conhecer a Sharon. E porque uma das coisas que a psicóloga do abrigo tinha me falado era de que ela era muito fechada. Eu falei, bom, mas então ela não tá conseguindo se abrir. E aí eu vi ela e disse: não quis mais ver nenhuma criança. Ela tava usando, vou falar, uma calça preta, tipo legging, assim, uma blusinha vermelha de gola alta e uma sandalinha preta. E eu nunca vou esquecer, aí a gente tirou uma foto junto. Aí na hora que eu fui sair do abrigo, ela me abraçou, ela era pequenininha, ela tinha 10 anos, né? Ela me abraçou, eu acho que ela deve ter reunido toda a coragem dela, porque ela não falava muito. Disse: tia, eu queria que tu fosse minha voluntária. Porque a criança um dia pergunta. Rafael entra aqui em casa, aí eu coloco a Peppa Pig que ele ama, ele vira na televisão e fala assim: a papai. Claro, porque tá passando o papai na televisão. Como qualquer criança pergunta essas coisas. Mesmo se a criança tem mãe e pai casado dentro de casa, como é que eu nasci? Mas como assim eu entrei na sua barriga, entrei por onde, saí por onde? Mas como assim? Não tô entendendo. Então as crianças perguntam tudo isso porque é normal perguntar, né? E daí eu já sei muito bem a historinha, né? A mamãe foi numa loja e comprou uma semente. A mamãe deu a semente na mão do médico. E o médico colocou a semente na barriga da mamãe. E você nasceu. E isso é a história. Porque isso é o banco de sêmen. É uma loja de semente. Eu vou abordar toda a forma como que ele foi concebido de uma forma muito natural. O João, desde o princípio, vai saber como ele foi concebido. Eu nunca vou esconder nada dele. Ele vai saber que ele não tem um pai. Depois, quando ele começar a entender um pouquinho mais, eu vou explicar pra ele como que ele foi concebido, que ele era uma vontade minha, fruto de uma vontade minha, que nós contamos com um homem, um doador, com um grande coração, que foi lá e me ajudou a ter ele. Somente. Ele não vai crescer pensando que tem um pai. Ele vai crescer sabendo que ele teve um doador que me ajudou a ter ele. Pra ter um pouquinho mais de segurança, nós fizemos um documento onde ele abria mão do pátrio poder de qualquer direito com a criança. Em contrapartida, eu também não poderia exigir dele
qualquer coisa. Esses pseudos documentos que um doador de material genético assinam com relação a essas pretensas receptoras que buscam esse material genético através de uma inseminação artificial caseira, esses documentos ele não possuem validade jurídica, mesmo que um contrato celebrado entre as partes. Então, o nosso direito civil, ele fala que o contrato é a fiel vontade entre as partes. No entanto, neste caso, deve ser observado o princípio do melhor interesse da criança. A guarda da Sharon é super segura. Os genitores dela perderam o pátrio poder quando ela tinha 7 anos. A partir daí, não tem mais o que fazer. Então, ela era uma questão do governo. Eles são vivos. Ela já viu eles, inclusive. Ela ficou sem ver dos 7 aos 15, né? E aí, aos 15, ela viu. Não teve um contato muito próximo, assim, mas... Porque um dos irmãos mora lá, né? No mesmo terreno que os genitores. E é um contato que, infelizmente pra eles, felizmente pra mim, eles não têm condições. E eu até falei sobre isso hoje lá na festa, que eles estavam me perguntando sobre a Sharon. Ai, mas e se ela quiser ver, né? Os pais biológicos? Eu falei, qual o problema? Eles me deram o maior presente que eles poderiam me dar. Quando é efetivada a adoção, os pais biológicos, por algum motivo, eles perderam a parentalidade dessa criança ou adolescente, né? Seja por maus tratos, por perda realmente do ente como todo, né? Então, esse pai e essa mãe biológica, por algum motivo, ele não está mais com o pátrio poder dessa criança. Então, amanhã ou depois, se ela vir a pleitear isso, dificilmente, na justiça, ela vai reverter essa situação. Mesmo porque o que deve se levar em conta é a afetividade. É porque, assim, tipo, na família da Cá mesmo, na nossa família, tem o tio Eco, que é meu avô. Ele, pra mim, pai, sabe? Tem várias pessoas que eu considero como um pai. Então, eu não acabo sentindo essa falta, sabe? Essa necessidade, porque eu já tenho. E eu tenho vários, né? Isso que é bom. A relação entre empoderamento feminino e feminismo é íntima. Se nós observarmos o conjunto das lutas históricas do feminismo, nós podemos, com alguma tranquilidade, afirmar que um dos objetivos principais do feminismo é o empoderamento das mulheres. E o que significa isso? Significa afirmar com todas as letras que as mulheres têm não apenas o direito, mas o poder do exercício de seus direitos. Ou seja, as mulheres têm direito à sua autonomia, à sua autodeterminação, ao seu protagonismo e devem fazer isto como parte de toda uma humanidade que é garantida não apenas pela Declaração Universal de Direitos Humanos, mas também pela nossa Constituição. A Constituição brasileira garante isso. Agora, há uma distância evidente, há uma distância enorme que precisa ser eliminada. E, nesse sentido, empoderar a mulher não significa outra coisa senão a mulher tomar para si o seu próprio destino e o seu entorno, ou seja, a sociedade que está ao seu redor, reconhecer e garantir esse empoderamento. E, no nosso país, nós ainda estamos muito distante disso. Acho interessante essa história de empoderamento feminino, porque é um empoderamento feminino. No meu caso, também está muito relacionado à simples e maravilhosa evolução da medicina. Acho que qualquer mulher que toma a decisão, eu trabalho, eu pago minhas contas, eu decidi ser mãe sozinha de uma filha adolescente, que tem uma personalidade, que tem as suas ideias, que tem o seu jeito. Acho que a minha luta dentro da política, da comunidade LGBT, de tudo isso, eu me acho super empoderada e tenho certeza que a minha filha já é uma mulher super empoderada também. As mulheres que optam por essas direções são mulheres que estão dizendo, não apenas a elas próprias, mas ao mundo, que elas são donas de seu destino, e isso inclui donas de seus próprios corpos. Nesse sentido, o que nós vemos são avanços. Eu tenho congelado 2 embriões blastocistos. Eles foram, vamos dizer assim, sobraram da fertilização e eles estão congelados lá e assim vão ficar. Então, se eu quisesse dar um irmão biológico 100%, provavelmente
bom, né, talvez desse certo, porque tem 2 embriões, uma mãe e mesmo pai biológico, vamos dizer assim. Se eu descongelar algum embrião para dar um irmão para ele, uma irmã para ele, eu não vou ter tempo de ter a qualidade de convivência que eu tenho com ele, sabe? Então eu não teria, não. Então, os meus 2 embriões vão ficar congelados lá. E por que, então, que eu tenho esses 2 embriões congelados? E por que eu pago anuidade de mantê-los congelados? Pode chamar de loucura, mas... se um dia ele tiver... já que eu tenho esses 2 embriões congelados, já que eles existem, se não existir, não existe, pronto, mas já que eles existem, lá eles vão ficar. Porque se um dia ele tiver algum problema grave de saúde, que se eu com o meu marido tivéssemos outro filho e pudesse modificar algo geneticamente que pudesse salvar, ter chance de... eu teria. Eu teria. E eu espero que então, já que esse é o meu motivo, eu espero que eles fiquem lá pra sempre. Não me arrependo de ter tido meu filho, mas passei por momentos muito difíceis, estando sozinha. Hoje eu não seria mãe sozinha. Hoje eu não seria mãe. Eu teria outro filho, mas eu já até parei pra pensar nisso. Hoje, pra ter outro filho, eu precisaria ter alguém do meu lado, estável psicologicamente falando e financeiramente falando. Porque é bem difícil ser mãe sozinha. A Flora, a gente não sabe quem é. O meu perfil vai ser de 0 a 2, vai ser, agora vai ser uma adoção completamente diferente da dela, vai ser aquela coisa de desfraudar, aquele auê, aquela coisa. Porque eu quero ter essa experiência. E o nome Flora, que é tão presente, né, nessa história, é porque eu sou judia, e no judaísmo o nome é uma coisa super importante, e é muito comum a gente homenagear um antepassado que já não vive mais. Tô dando início no processo agora, e é isso. Vamos esperar aí por ela, não sei quanto tempo vai demorar. A Sharon sempre soube, né, que viria mais 1 ou 2. Se eu casasse, viria 2, se não, 1. Então, vai vir 1. Então, e mais uma gata. Como a gente perdeu uma... A única questão que eu tenho é que sejamos todas, dentro de casa, mulheres. Inclusive as gatas. Então, daqui a um tempo, a gente vai descobrir quem é a Flora. O dom da vida está na mulher. Tanto isso é verdade que, para a mulher ser mãe, ela não precisa de homem. Ela precisa de um espermatozoide. Já o homem, para ser pai, ele precisa de uma mulher. Não basta um óvulo. Quero saber só do que me faz bem. Papo furado não me entretém. Não me limite que eu quero ir além. Porque a vida é louca, mano, a vida é louca. Me pede pelo caminho, mas não paro, não. Já chorei mares e rios, mas não afogo, não. Sempre dou o meu jeitinho. É bruto, mas é com carinho. Porque Deus me fez assim, dona de mim.